Salve, salve galera! Vamos neste momento atualizar Campeonato Brasileiro de Futebol Série A, o Brasileirão, temporada 2022. A competição concluiu neste final de semana a sexta rodada. Vamos aos jogos, resultados e tabela de classificação. A rodada iniciou-se no sábado 14 de maio com 5 partidas. Abertura da rodada às 16h30. No Castelão, Ceará e Flamengo se enfrentaram. 7 minutos, William Arão abriu o placar para o time carioca, 1-0 Flamengo. Mendonça empatou para o time cearense aos 26, 1-1. Arão, aos 39, deixou o Flamengo novamente à frente, 2-1. E nos acréscimos, aos 91, Nino Paraíba empatou para o time cearense, placar final Ceará 2, Flamengo 2. Também 16h30 no Allianz Parque, Palmeiras e Bragantino mediram forças. Danilo abriu o marcador aos 31 minutos, 1-0 Palmeiras. Ao apagar das luzes nos acréscimos, 98 minutos, Rafael Veiga fechou o marcador, placar final Palmeiras 2, Bragantino 0. No Independência, 19 horas, Atlético Mineiro recebeu o Atlético Goianiense no confronto atleticano. Aos 14 minutos, Marlon Freitas com gol contra abriu o marcador para o Galo, 1-0 Atlético Mineiro. No segundo tempo, aos 72 minutos, o artilheiro Hulk fechou o marcador, Atlético Mineiro 2, Atlético Goianiense 0, placar final. Às 19 horas, no estádio Beira-Rio, Internacional e Corinthians se enfrentaram. Alan Patrick, aos 25 minutos, abriu o marcador para o time gaúcho, 1-0 Inter. Aos 30 minutos, Raul Gustavo empatou para a equipe paulista. Ainda no primeiro tempo, Wanderson, aos 44, deixou o time gaúcho novamente à frente, 2-1 Inter. Jô, aos 64 da etapa complementar, deu números finais ao marcador, Internacional 2, Corinthians 2, placar final. Às 21 horas, no Raulino de Oliveira, o Fluminense recebeu a equipe do Atlético Paranaense. Cano marcou aos 8, 1-0 pro tricolor carioca. Cano voltou a marcar aos 78 da etapa complementar, 2-0. Nos acréscimos, aos 91, Matheus Piauí descontou para o Atlético Paranaense, placar final Fluminense 2, Atlético 1. No domingo, complemento final da rodada, outras 5 partidas. Às 16 horas no Morumbi, o São Paulo recebeu o Cuiabá. Genison, aos 33, abriu o marcador para o time matogrossense, 1-0 Cuiabá. Na etapa complementar, Caleri, aos 66, empatou para o tricolor paulista e Nicão fechou o marcador aos 82, placar final São Paulo 2, Cuiabá 1. Às 17h30, no Couto Pereira, em Curitiba, o time da casa recebeu o América de Minas. Andrei marcou o único gol da partida aos 45 minutos, fechando o marcador em Curitiba 1, América de Minas 0. Na ressacada, 18 horas, o Avaí recebeu ao Juventude. Ruiz, aos 25 minutos, abriu o placar para o time gaúcho. Bissoli, aos 28, empatou para os catarinenses. Na etapa complementar, Vitor Mendes, aos 70, deu a vitória à equipe gaúcha, placar final Avaí 1, Juventude 2. No Newton Santos, 18 horas, o Botafogo encarou a equipe do Fortaleza. Moisés abriu o placar para o time cearense aos 18 minutos. Erisson, ainda no primeiro tempo, empatou para o time do Rio, 42 minutos, 1-1. Patrick de Paula, aos 89, virou a partida para o time carioca, que fechou o marcador aos 95 com Daniel Borges, placar final Botafogo 3, Juventude 1. Fechamento da rodada, 19 horas no Railé Pinheiro, o Goiás mediu forças contra o Santos. Alves, aos 19 minutos, marcou o único gol da partida, placar final Goiás 1, Santos 0. Após os resultados, a tabela de classificação é a seguinte: o Corinthians é o líder isolado com 13 pontos. Atlético Mineiro vem a seguir com 12 na vice-liderança. O São Paulo vem na terceira colocação com 11 pontos, mesma pontuação do Botafogo do Rio, que fecha o G4 da Libertadores.
Botafogo perde aí nos critérios de desempate. Com 10 pontos, na quinta e sexta colocação estão Santos e Coritiba, fechando aí a pré-Libertadores. A sétima posição é do Avaí, também 10 pontos, perde nos critérios de desempate. A oitava posição é do América de Minas, com 9 pontos, juntamente com o Palmeiras, que é o nono, e o Bragantino, que fecha aí a 10ª colocação. O 11º é o Internacional, também 9 pontos, perde nos critérios de desempate. Com 8 pontos, vem o Fluminense, fechando o G12 da Sul-Americana. A 13ª posição, também 8 pontos, perdendo nos critérios, é da equipe do Goiás. O Cuiabá é o 14º com 7 pontos. Com 6 pontos, na 15ª e 16ª posição, respectivamente, vem Atlético Paranaense e Flamengo. Também 6 pontos, perdendo nos critérios de desempate e abrindo a zona de rebaixamento. Na 17ª colocação está o Juventude. O Ceará é o 18º com 4, Atlético Goianiense na 19ª posição com 3 e o Fortaleza é o lanterna do campeonato, apenas 1 pontinho. Lembrando que Fortaleza e Ceará, ambos na zona de rebaixamento, têm um jogo a menos. Classificação atualizada, vamos à tabela de artilharia do campeonato. Após 6 rodadas, Caleri do São Paulo é o principal goleador da competição com 6 gols. Destacam-se ainda Elvis do Goiás, Léo Gamalho do Coritiba, Hulk do Atlético Mineiro e Erisson do Botafogo, todos com 4 gols. Estes os principais artilheiros da competição. 6ª rodada concluída, aguardamos as emoções da 7ª rodada, quando traremos em detalhes. Até lá, grande abraço.